dezembro de 1950, dizia lá pelas tantas: essa jovem surpresa que é Fernanda Montenegro, que é bem dizer, rouba todas as cenas onde aparece. Mas o espetáculo foi um fracasso. Já o amor de Fernanda Montenegro e Fernando Torres durou uma vida inteira, 60 anos. Foram companheiros no palco e na vida. Ainda nos anos 50, eles foram morar em São Paulo. A nossa casa era um conjugadinho, um vagabundo, num prédio ali no Bexiga. E era onde a gente se reunia, ou era no jardim, ali da biblioteca. Fernanda e Fernando vieram viver aqui em São Paulo na época do quarto centenário. Uma idade de ouro para a cidade. Foram criados museus de nível internacional, como o MASP. Surgiram grandes estúdios de cinema, como a Vera Cruz. Grupos de teatro brotavam por toda parte, divulgando o melhor da cultura e da arte do Brasil e do mundo. Esses jovens atores, escritores, cenógrafos, diretores, gostavam de se reunir aqui, na Biblioteca Mário de Andrade. Pode ficar no... Ficaram tão íntimos, tão próximos, que ganharam até um apelido. Mas éramos da turma da biblioteca. Eu era a única mulher ali. Nunca entendi bem porquê, mas eu era a única mulher. O grupo era chamado também de Adoradores da Estátua, por causa da bela imagem de Minerva, a deusa das artes, que enfeita até hoje o saguão da biblioteca. E saindo dali, era o nosso apartamento, e o feijão com arroz que eu fazia, ou o macarrão que eu fazia, ou a carne que tinha, Era partilhado para todo mundo. Depois da temporada em São Paulo, nos anos 50, eles fundaram a própria companhia, o Teatro dos Sete, que na verdade eram 5. Fernanda e Fernando, Sérgio Brito, Ítalo Rossi e Gianni Rato. A primeira produção foi o Mambembe, encenado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. As pessoas não iam embora. Continuava aplaudindo ao final. Esse teatro inteiro de lenço. Por quê? A cada espetáculo. Isso tudo de lenço branco na mão. Eu não estou inventando isso. E, acabado o espetáculo, eles invadiam os camarins. Ninguém ia embora. O dia da estreia eram 2 horas da manhã, acho que até mais. Era uma comunhão com a gente. Era uma festa. O Municipal se despedia como um teatro da capital federal. Era novembro de 1959 e logo a capital seria Brasília. Quando nós fizemos o Teatro dos Sete, nós todos chegamos à conclusão que não tinha ninguém como autor brasileiro para estar no nosso repertório, senão o Nelson. Então, pedimos uma peça para o Nelson. Você pediu. Eu fiquei encarregada de tirar essa peça dele. Então, toda semana, às vezes 2 vezes por semana, porque a gente precisava da peça. E ele vinha e dizia, eu dizia, Nelson, ele dizia assim, é o Nestor. Nestor, diga ao Nelson que ele tem que entregar a peça. E ele um dia entregou a peça. Da insistência de Fernanda Montenegro, o Brasil ganhou de Nelson Rodrigues, em 1961, a peça O Beijo no Asfalto. Hoje, um grande clássico da dramaturgia nacional. No Teatro dos Sete, Fernanda Montenegro foi dirigida pelo italiano Gianni Rato, considerado por ela, até hoje, o seu maior professor na arte de atuar. É interessante. Eu trabalhei 10 anos com o Gianni Rato. Era difícil. Mas ele nunca trabalhou europeizando o elenco. Você tinha que achar o que ele estava pretendendo com você, por você, jamais fez a ação para você copiar. Jamais deu tempos para você responder sim, não. O Brasil viveu o golpe de 1964, quando Fernanda Montenegro dava os primeiros passos no cinema. A falecida, também
da obra de Nelson Rodrigues, foi o primeiro filme. Está muito doente? A censura proibiu que o filme fosse exibido fora do país. Na opinião dos censores, a atuação de Fernanda Montenegro era ruim. Isso é da censura. Militar. Crítica artística. Fernanda Montenegro, no papel título, tem seu pior, sim, pior papel em representações. No final dos anos 60, vieram os filhos, Cláudio e Fernanda Torres, que tiveram que se acostumar com a rotina e a fama dos pais. Era meio incômodo ver a sua mãe no palco, na TV, era um estado diferente, assim, dela normal. Mas a gente aprende a separar que ali, assim, em casa é outra pessoa. Não tinha fim de semana. Os meus pais trabalhavam todo fim de semana. E trabalhavam pesado, 2 sessões no sábado e 2 sessões no domingo. Foram centenas de peças que eles mesmos produziam. Faziam empréstimos em banco para financiar e pagar o elenco. Uma vida de muitas dívidas, muitas dificuldades. O sofá da casa era uma rede, tinha muita almofada hippie no chão, muito sofá do teatro, sobrava sofá do teatro, ia. A mesa de jantar mineira era onde eles ensaiavam as peças, então à tarde, até eles começarem a levantar o espetáculo, os ensaios eram aqui em casa. A vida dura só era aliviada às vezes com um grande sucesso, como em 1977, com a peça de Milor Fernandes. É para mulheres muito especiais. Nem assim a menina que veio do subúrbio, de família modesta, neta de imigrantes, baixava a guarda. E todo dia minha mãe olhava e dizia pra gente, isso não é normal, porque isso tudo pode mudar a qualquer... A minha mãe vive sob a sombra de que a miséria é iminente, assim, é iminente. Mas como será trabalhar com Fernanda Montenegro? Quantos atores e técnicos poderiam responder essa pergunta? Sandra, milhares. Ela já fez mais de 20 novelas, pelo menos 30 filmes e 60 peças de teatro. Edson Celular e Renata Sorrá viveram essa experiência. No próximo bloco, eles vão nos contar como foi, hein? Não saia daí. Voltamos já. A contracenou pela primeira vez com Fernanda Montenegro. É um ponto de referência para mim, da minha vida, é um ponto que diz que bom que ela existe. Ela faz eu gostar da minha profissão, de quem eu sou. Ela faz lembrar sempre por que eu quis ser atriz, por que eu gosto de ser atriz. Depois se encontraram também em Lágrimas Amargas de Petra von Kant, em 1982. Vejam que audácia! Em plena abertura política da ditadura militar, Renata e Fernanda faziam amantes no palco. Tinha um beijo, as duas tinham um caso. Nunca ninguém levantou, nunca ninguém se sentiu, meu Deus, e o que é isso? Nada. Então eu fico olhando para trás e digo, puxa, foi em 1982. Será que a gente está andando para trás? Será que a gente está ficando todos preconceituosos? Era tão aceito aquilo. Um jovem estudante de teatro na USP, chamado Edson Celulari, foi ver a peça Acabado o espetáculo, Edson foi aos bastidores conhecer a já premiada Fernanda Montenegro. E ela recebeu você bem? Vocês, né? Muito bem, com carinho. Olha, quem sabe um dia, hein? Quem sabe um dia, estaremos juntos. Quem sabe? Nos encontramos. Menos de 10 anos depois, em 1986, o ex-estudante e Fernanda estavam juntos na peça Fedra, de Racine. Em algum momento durante Fedra, por exemplo, te ocorria o quê? Quando você se via, estou no palco, com aquela atriz que eu visitei no camarim quando eu era estudante. Não, acho que quando eu constatei essa realidade, é claro que tem, que destino, né? Que incrível, né? E era incrível todos os dias. Mas quando você está em cena, e ela também exige isso do próprio colega e da própria companhia, né?
que seja instalado de uma forma companheira, igual, né? Então não tem essa diferença. É claro que a gente, de vez em quando, você assiste Fernando em cena, você em cena assistindo o Fernando. Caramba, hoje ela se superou. Olha só esse tom novo que ela descobriu. E você tem que logo voltar, porque senão você perde também o seu personagem. A arte imitou a vida na novela Sassaricando. A personagem de Cláudia Raia, Tancinha, era fã de Fernanda, que fez o papel dela mesma no palco, interpretando Dona Doida. A peça, com textos de Adélia Prado, estreou no Rio de Janeiro em 1987 e ficou 13 anos em cartaz. O sucesso de Dona Doida ajudou a pagar dívidas e a aliviar um problema que atingiu milhões de brasileiros: arranjar dinheiro depois do bloqueio da poupança do Plano Collor em 1990. As esquinas que eu dobrei, quando deram errado, depois eu agradeci ter dado errado, porque adiante deu tudo certo. E também aprendi isso na vida. Às vezes você se queixa de algo que não foi. Calma. Daqui a pouco a vida reverte aqui. Na televisão, mais um sucesso internacional. Doce de Mãe, que lhe deu o Emmy 2013 de melhor atriz. A história do nosso país pode ser contada lado a lado com a história de Fernanda Montenegro. Ela chega aos 90 anos como uma mulher deste tempo. A mamãe não é uma atriz do passado, ela é uma atriz do presente, ela é uma pessoa do presente. Quanto mais me chamam de velha, não sei, tem uma coisa aqui esquisita, não sei te dizer, mas sei, eu me sinto jovem. Da vida como na arte. Fernanda Montenegro vai nos contar como é chegar aos 90. Filhos, netos e muita confiança na vida. Numa linha, os segredos de uma existência. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia. Ou perde a condução? Será que não repara a desarrumação? Fernanda, e olhando para trás, tem alguma coisa na sua vida pessoal de que você se arrependa? Não. Porque não para ali. Quando os anos chegam e você vê aquilo ali, como a vida continua, talvez aquele que naquele momento me deu um arrependimento, é o que me salva daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta para a gente fechar a entrevista. A pergunta não é minha. Não sei se você vai reconhecer essa pergunta. Abre aspas. Eu queria que você falasse sobre a dor e o prazer de não morrer aos 40, nem aos 50, nem aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Quem fez essa pergunta foi Fernanda Montenegro para Ariano Suassuna, quando Ariano completou 80. Como você responde a essa pergunta? Cada dia que eu acordo, eu dou graças a Deus. Não sei como é que a gente consegue viver trabalhando tanto e sobrevivendo. Não é sozinho também. Você também tem pessoas, você encontra pessoas. Eu tenho muita fé na vida. A minha fé é tão grande na vida que eu tive filhos. E vi que meus filhos têm filhos. Eu acho que não há mais fé na vida do que isso. E além do mais, dessa profissão em que você vive de fazer o outro. Não existe essa profissão minha sem o outro. É fundamental o outro. E cada encontro desse é um momento absoluto de vida. O que a gente tem do outro lado? Então vamos dar graças a Deus de ainda estar por aqui. Que história de vida, hein, Sandra? Mas... Na verdade, é um exemplo para todos nós. E na semana que vem, vamos à Alemanha. É um país onde milhares de brasileiros estão construindo sua história.